Sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto basta. Antes de começarmos, eu queria agradecer a opinião feminina que tivemos durante a semana relativamente ao último episódio, que nos deu alguma informação que nós não tínhamos e também fez algumas críticas construtivas que nós gostamos. Por isso, muito obrigado. E já sabem, se tiverem críticas, nós queremos ouvi-las todas. No episódio de hoje, não há festa, é o 10º, mas não há festa. Vamos falar, ao natural, de sindicatos e ordens profissionais. E assim, sou só eu ou os sindicatos são assim um bocadinho egoístas demais? Eu primeiro quero dar os parabéns. 10 episódios. Isso era, acho que gostava de começar por aqui. Se isto fosse a escola, era aquela aula que nós não tínhamos. Exatamente. Era a aula em que toda a gente pedia aos professores para levar sumos e comida e não se pode comer dentro da sala de aula, que é a coisa mais engraçada. Relativamente aqui ao tema, eu acho que isto é um tema, e já estávamos a abordar há um bocado, o tema é complicado em si. Estamos aqui a tocar, se calhar, numa área um bocadinho difícil, que às vezes também necessita de uma avaliação mais pessoal, não é? Porque aqui os sindicatos e ordens profissionais existem, mas depois o seu funcionamento depois Sim, aqui é um bocadinho diferente entre ambos. A pessoa tem que ter um certo caminho social que depois, a partir desse caminho social, tem sempre uma opinião divergente das outras relativamente aos sindicatos e às ordens profissionais. Dito isto, perante aquilo que nós vemos maioritariamente em Portugal, eu acho que concordo com a pergunta, ou seja, a minha resposta é sim. Os sindicatos são, por norma, egoístas demais. Não quero dizer que não sejam importantes, porque são. Eu acho que qualquer coisa que seja feita é importante, tem que ter um contexto específico e especial. Só que, por exemplo, quando eu avalio muitas vezes aquilo que são as unions, que é a tradução para inglês do sindicato, quer nos Estados Unidos, quer na Inglaterra, os nossos sindicatos são completamente pobrezinhos da sua ação. Tem muito mais a defesa da ação política do que uma defesa da ação social, ou neste caso, dentro da sua área do trabalhador, não é? Quer dizer, defender propriamente o trabalhador. Por isso, sim, na minha opinião, os sindicatos portugueses que nós estamos aqui a falar são egoístas, e eu acho que também, não fiz esta pergunta relativamente às autoridades profissionais. Não, mas também, assim, mas já vamos chegar lá, que acho que temos que distinguir, mas... Sim. Então, façamos primeiro, vamos ouvir primeiro o Pedro. Eu acho que de certa forma sim, e de outra não. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Não porque acho que é uma parte importante para todos os trabalhadores terem os seus direitos e deveres também, não é? Assegurados. Portanto, não haver faltas de respeito, ou agora estão a faltar a palavra, mas acima de tudo faltas de respeito com o trabalhador. Pronto, acho que nessa parte eles não estão a ser egoístas porque querem que uma pessoa se sinta bem no local de trabalho. Já noutros parâmetros, acho que sim, porque há coisas que se calhar eles exigem ou querem negociar e não estou a pensar só na parte do trabalhador, não estou a pensar na parte do empregador. Estou-me a referir, por exemplo, aos salários e assim, não é? Porque é muito bom e toda a gente quer se ver mais, mas às vezes a empresa não tem possibilidades para aumentar. Porque depois também não vai aumentar só porque sim, só porque aquele trabalhador está no sindicato ou não. Sim. Ou neste caso, estando no sindicato, vai aumentar e depois os outros ficam... Até porque, assim, eu não sei se... Eu acho que quem está à frente desses organismos tem noção, mas depois há uma grande parte dos seus membros que não. Eles, agora, como nós soubemos este ano, o salário mínimo subiu para 705 euros. Mas eu não sei se eles têm a noção que a empresa, além de pagar esse valor ao trabalhador, tem que pagar, se arredondarmos um bocadinho, outros 300 euros em impostos. Ou seja, os sindicatos dizem, sim senhor, eu quero que suba para 700. Mas a empresa paga 700 mais impostos. Sim. E aí é que as pessoas eu acho que não têm muito essa não se lembram disso. Sim, eu acho que o Pedro tocou aqui exatamente num ponto que é interessante, que é muito a defesa da questão salarial, não é? Do aumento salarial
per se, não é? E depois esquecerem-se um bocadinho aquilo que são os encargos da empresa. E muitas vezes o aumento salarial no trabalhador, às vezes até faz com que, tal como o Diogo estava a dizer bem, acarrete mais despesa depois ao próprio empregador, porque é realmente aos 700 e tal euros, mais não sei quantos em impostos, que muitas vezes, e quando pedem, por exemplo, a defesa do salário mínimo para 1000 euros, não é? O salário mínimo a 1000 euros acarreta mais 400 e qualquer coisa de euros de impostos, não é? Mais só para a segurança social eram mais 300 e quase 350 euros. Exatamente, pronto. Vamos arrumando para cima 400. Eu acho que há aqui uma coisa que também é importante falar. Eu sei que o tópico hoje não é salário mínimo, mas esta defesa do salário mínimo é o que às vezes me faz-me ficar preocupado com o nosso país, por uma razão muito simples. Nós não devemos dar muita importância ao salário mínimo. Neste sentido, o salário mínimo é o salário, é como se fosse o salário base de início de profissão de carreira. Tem que ser o salário base, não tem que ser o salário normal. Ou seja, aquilo que tem que haver é incentivos à empresa para poder ir fazendo crescer o salário ao longo do tempo. Eu já sei que o tema não é este e estou a desvirtuar um bocadinho do tema. Mas só para dar conta que, por exemplo, quando se fala muitas vezes dos sindicatos, fala-se da questão salarial. Eu acho que os sindicatos defendem muito a subida do salário mínimo e estão a pensar mais no bolso deles. Portanto, ok, no fim do mês vou receber mais 100 euros e não estou a pensar que a empresa se calhar vai gastar mais 100 ou 150 euros com cada um deles. E gastas 100 euros mais impostos. Exatamente. Não é? Sim. Aqui, voltando um bocadinho ao tema, para não fugirmos muito. Peço desculpa. Eu acho que é importante distinguir sindicatos e ordens profissionais, que é isso que nós vamos discutir hoje. Eu faria distinguiria em 2 pontos. Primeiro, ambos defendem a profissão. De maneira diferente, mas ambos a defendem. Depois, eu acho que as ordens, e falo como membro de uma com muito orgulho, têm um papel importante em certificar os profissionais como capazes de desempenhar essa profissão. E exercer. Exato. Por exemplo, eu falo como contabilista e eu, para poder exercer como contabilista, tive que passar um exame para entrar na ordem e poder exercer. E eu falo pela minha ordem, não sei como funcionam as outras, tenho que cumprir certos requisitos. Por exemplo, tenho que fazer formação, X créditos de formação a cada 2 anos. Pronto, exigem que os profissionais estejam atualizados e sejam capazes de cumprir as suas profissões. As suas funções nas empresas dentro desta área. Sim, já o sindicato é mais aquilo que o Pedro há um bocado, acho que fez sinteticamente um bom resumo, que é mais a defesa da pessoa, ou seja, a ordem certifica que a pessoa pode trabalhar dentro deste campo, não é? No seu caso seria a contabilidade. Mas tens os médicos, os advogados, sim. Exatamente, por isso. A ordem certifica a capacidade da pessoa de trabalhar dentro desta área. O sindicato faz a defesa dos trabalhadores de várias áreas. Depois há a divisão dos sindicatos. Apesar de depois haver sindicatos específicos para certas profissões. Exatamente, sim. É mais, eu acho que é mais apenas a defesa o que também é importante, não é? Defesa dos direitos desses trabalhadores. Acho que, na minha opinião, eu não sei se isto vai parecer muito ridículo ou não, mas eu acho que os sindicatos não precisavam de existir se nas empresas, em geral, empresas ou por exemplo, Estado, no caso de Segurança Social e professores, médicos, isso, se o Departamento de Recursos Humanos fosse um bom Departamento de Recursos Humanos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O objetivo do Departamento de Recursos Humanos, além de contratar, tratar de tudo o que tem a ver com pagamento de salários e assim, todas aquelas coisas, muitos deles, a maior parte agora fazem isso, também tem que querer saber, querer ajudar o trabalhador, não é? Portanto, uma das coisas, eu estou a falar disto porque vou ter um exame daqui a pouco tempo numa cadeira sobre isto, que é, e o meu professor curiosamente diz muitas vezes que recursos humanos não é só papelada. Recursos humanos muitas vezes é passear, entre aspas, pela empresa, pela fábrica, o que é que seja,
para saber como é que o trabalhador está, como é que ele se encontra, se ele está feliz no local de trabalho, o que é que ele acha que devia melhorar. Eu acho que os sindicatos não era necessário existir, podiam sempre existir. Sim, não seriam necessários. Não seriam necessários se isto Sim. fosse feito por todas as empresas, porque iria gerar um contentamento mais fácil. Eu percebo isso. Isso é um bocadinho aquilo que é a pureza de espírito de uma pessoa que pode fazer a diferença dentro da empresa, não é? A pessoa estar a avaliar no seu dia-a-dia cada trabalhador, cada colega. Eu acho que isso é... Eu não diria também dia-a-dia, mas... Sim, mas eu não vou querer menorizar o que estás a dizer. Isso é muito bonito, mas é uma coisa que muitas vezes é irrealista, não é? Agora estava-me aqui a lembrar, uma frutaria não tem capacidade de ter uma pessoa de recursos humanos. Sim. Um café... Por exemplo, um café ou uma frutaria é um bocadinho diferente porque... toda a gente o departamento de recursos humanos é o dono. É o dono, sim. Exato. E mas vai conhecendo... Sim, mas aqui a questão é esta. Aqui a questão é muito mais, e em Portugal acontece muito isso, é muito mais a necessidade de ter pessoas que trabalhem do que ter pessoas que queiram fazer daquilo que estão a trabalhar a sua carreira. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes não há essa dedicação e atenção na pessoa, porque a maior parte dos empregos que se tem não é em termos carreirísticos, é as pessoas estarem a fazer aquilo porque há necessidade da parte da pessoa que ganha dinheiro e há necessidade de quem vende os serviços ter pessoas para trabalhar, não é? Por isso, porque é que eu te falei na questão do café ou da frutaria? O café e a frutaria, eu respeito quem tenha cafés e frutarias e queira fazer daquilo o seu ganha-pão, não é? Mas a maior parte das pessoas não pensa em ter um café ou uma frutaria para o resto da sua vida. Pensa em terem primeiro os empregos e depois poder saltar para algo mais visível que acabe por dar mais dinheiro. E se tu fores a ver, na maior parte das empresas em Portugal, são muito poucas, quer dizer, percentualmente deve ser para 30 ou 40% das empresas que têm capacidade de ter recursos humanos. Porque muitas das empresas que existem, se calhar não têm... Bem, se calhar... Até se tiveres em conta que a maior parte das empresas em Portugal são pequenas ou médias empresas, com muito pouca gente... Eu ia dizer aqui uma coisa, e tu estás aqui como contabilista, a maior parte delas até tem um contabilista que vai lá só um dia por mês assinar e fazer a contabilidade, não é? E não falo de outras empresas... E hoje em dia já quase que nem precisa de lá ir. E quase que nem precisa de lá ir. Aquilo é, chega lá a informação, manda por... não, dá para mandar as faturas por correio, por digital. Por isso, se eu te estou a falar aqui na parte de contabilidade, onde a pessoa até só lá vai um dia, agora imagina o que é ter que pagar mais um salário a uma pessoa para fazer departamento de recursos humanos. Percebes? Não, é um pensamento bonito, é um pensamento que eu acho que seria engraçado e justo de fazer. Eu estava a dizer isto porque, por exemplo, os sindicatos atuam mais nas grandes empresas. E a níveis de profissão, eu acho que é. Eu percebo... Por exemplo, a ordem dos médicos é diferente porque tens imensos hospitais. Sim. Pronto, funciona de maneira diferente. Mas, por exemplo, sindicatos, por exemplo, dos trabalhadores dos impostos. Não é dos impostos, é daqueles que fazem carros. As fábricas. Os da Auto Europa. Sim. Por exemplo, aquilo é uma grande empresa. Eles de certeza que têm um departamento de recursos humanos. Sim. Se o departamento de recursos humanos, uma vez por mês, ou uma vez de 3 em 3 meses, fizesse, por exemplo, lançasse um questionário aos trabalhadores para eles dizerem o que é que não gostam e o que é que gostam, sim, se calhar os sindicatos não precisavam de entrar pela madeira adentro. Mas o que é que seria mais fácil? Essa ideia do questionário ou o sindicato mandar um representante que já falou com os trabalhadores todos, falar com o senhor ou a senhora dos recursos humanos e discutirem o que é que um quer, o que é que o outro quer e encontrarem, espero eu, um meio termo que agrade ambas as partes. O mais fácil é mandar um representante. Pronto. Isso sempre. Pronto, é aí que agora, se os sindicatos funcionarem como deve ser, fazem o seu papel. Sim, está bem, mas pronto. Porque eu acho que quanto maior o número de trabalhadores, mais difícil vai ser. O que é mais fácil? Seria mais. Sim, eu acho que aqui uma coisa também é importante perceber. É que, por exemplo, aqui eu acho que é da maneira que eu acho que se resolve aqui um bocadinho este imbróglio que nós estamos aqui a criar. É que o sindicato age como parte não integrante da empresa. Quem esteja no recurso humano age como parte integrante da empresa. E muitas vezes há aquele medo de a pessoa que está a trabalhar ter que fazer uma crítica, seja ela destrutiva ou construtiva, perante a empresa que lhe está a pagar o salário.
Por isso é que daí entrar o sindicato. O sindicato entra como uma terceira pessoa, sim, não é? Aqui, como na terapia de casal, não é? Tu numa terapia de casal não vais chamar o teu sogro ou a tua sogra. Tu vais buscar alguém que é externo ao casal, exatamente para tentar ajudar. E eu acho que o sindicato trabalha muito a partir daqui, não é? Portanto, é alguém que está no exterior, que tem que pegar, que não olha pessoa a pessoa, porque também não pode. Também seria difícil. Sim. Tínhamos de ter um sindicante, não sei se é assim a palavra, sindicalista. Um sindicalista, exatamente, um sindicalista para cada pessoa, não é? Que era difícil, portanto, nós tínhamos de ter 5 milhões de trabalhadores e 5 milhões de sindicatos, não é? De sindicalistas. Peço desculpa, que isto hoje não está fácil. Por isso, eu vejo o sindicato exatamente como uma parte externa que age de duas maneiras. Age, e muito bem como disseste ao bocado, dentro da maneira do trabalhador, age por ação do trabalhador, e acho que por ação daquilo que também ele pode ganhar relativamente ao trabalhador ou ao aumento de capital que o trabalhador consiga, o rendimento que o trabalhador consiga lá para casa. Já a pessoa que trabalha no recurso humano tem muita questão de a performance da equipa ou dos trabalhadores da empresa. Se pode olhar para a questão da felicidade, que acho que é uma das nuances dos recursos humanos, mas há aquela dificuldade. Eu, por exemplo, nós por acaso não trabalhamos em empresas grandes, não é? Sim. Mas se eu trabalhasse numa empresa grande e viesse alguém dos recursos humanos perguntar, se eu estivesse há pouco tempo, vamos supor que estou há 3 meses numa empresa, não ia o representante dos recursos humanos vem perguntar que, bem, eu com 3 meses de casa se calhar vou dizer que estou a gostar muito e que está tudo muito bem. Teria alguma dificuldade em apontar alguma crítica com medo de que aquilo pudesse ser usado contra mim e mandarem-me embora, não é? Sim. Se calhar alguém que esteja já com contrato, não é? Que seja difícil proceder ao despedimento por justa causa, não é? Se calhar que já tem aqui algum arcabouço. Sim, e nesses casos em que há uma maior insegurança relativamente ao emprego, ou à continuação do lugar, os sindicatos ajudam porque, na teoria, ninguém sabe em nome de quem é que eles estão a agir. Exatamente. Sabem que é em nome daquela classe, não sabem quem são os indivíduos. Eu digo isto, mas sei que isto é plenamente teórico. Não, portanto, sim, não, isto é basicamente uma teoria, ou uma ficção, digamos assim, porque a maior parte das coisas que os recursos humanos deviam fazer não fazem. Pronto. Possivelmente, sim. Pronto, mas tinha que ser a casa a casa. Isso é outra história. Mas sim, assim, sindicatos dão... Eu tenho um bocadinho de dificuldade em falar sobre sindicatos porque conheço uns quantos sindicalistas. Sim, não, mas nem é isso, porque lá está. Não há represálias. Cada sindicato tem uma maneira diferente de agir. E também depende da profissão. Exatamente. Por exemplo, os sindicatos dos professores agem de uma maneira, os sindicatos dos advogados. Nem sei se existe. Sim, existe. Existe, claro que sim. Existem sim, mas aí há algo por corporativismo também é preciso ter atenção, não é? Porque às vezes há uma ideia, por exemplo, o sindicato às vezes aparece muitas vezes de uma maneira de ser contra uma reforma. Por exemplo, quando o Estado Central tenta implementar uma reforma, por exemplo, vamos supor que vai retirar 3 horas semanais da matemática, não é? O sindicato vai agir... Exato. O sindicato vai agir no sentido em que não se retire essas 3 horas, mas que se valorize cada vez mais o papel ativo dos trabalhadores e dos profissionais da área da matemática. Por isso, eu estou a falar no caso português. Acho que aqui, essencialmente, para já, neste ponto, é falar só no caso português. E é o que conhecemos melhor. Por isso, o sindicato, muitas vezes, age de maneira corporativista para as reformas que são implementadas não avançarem. Enquanto que a pessoa do recurso humano quer outra coisa, que é que haja reformas a avançarem. Por exemplo, que haja muitas vezes a alteração de paradigma da forma de trabalho, às vezes até que a pessoa não vá aflita para casa a pensar naquilo que tem que fazer no dia seguinte. O sindicato não age dessa maneira. O recurso humano vai ter que agir um bocadinho mais dessa maneira. Sim. Mas acho que aqui, não sei se o Diogo quer falar nesta... Não, eu queria dizer que, tanto, na minha opinião, tanto os departamentos de recursos humanos como os sindicatos querem uma reforma. Eu acho que diferenciam-se a favor de quem é essa reforma. Exatamente. Porque enquanto os recursos humanos querem uma reforma mais a favor da empresa, para gerar mais resultados, positiva, ter mais resultados. Ambas as formas são positivas, mas... depende para quem é o positivo. Não, mas é aí. Mas aqui a questão eu acho que é essa. O recurso humano
o recurso humano depende da empresa, não é? O sindicato não depende das empresas, depende dos trabalhadores. Sim, não, é por aí. Os recursos humanos quereriam uma reforma positiva a favor da empresa, os sindicatos positiva a favor dos trabalhadores. Sim, ok, está bem, não estava a perceber. E nem sempre conseguem ser compatíveis as duas reformas. Sim, eu percebi. Mas lá está, é porque os sindicatos muitas vezes querem só a favor dos trabalhadores. Não, e é só não querem a função do sindicato é essa. São os sindicatos das empresas, porque as empresas são algo que não físico, não é? Ou seja, a empresa, não vai haver um sindicato que defenda a empresa. Não é isso que eu quero dizer. O que eles querem é o bem, ou querem favorecer o trabalhor. Sem pensar na empresa. Exatamente. Sim. Mas por isso não querendo pensar noutra parte. Mas por isso é que também existe o CIP, que é a Confederação Independente dos Patrões, salvo que é assim que se chama. Não tenho certeza. Acho que é CIP que se chama, que muitas vezes até é chamada, quando é esta questão do salário mínimo, acho que é a Confederação que se chama, agora também não tenho certeza. Portanto, espero também que a gente receba uma resposta no Instagram a dar conta de como é que se chama aqui a CIP, que quando é a questão do salário mínimo é chamado os sindicatos, o governo também é chamado porque é parte ativa, e depois chamam a CIP, que é para os patrões também fazerem a defesa do patronato, ou seja, da empresa, no sentido de perceber se o aumento é positivo para os dois ou se é só positivo para os trabalhadores e negativo para... Só uma nota, não foi no Instagram, mas foi o Google que me disse. Chama-se CIP, mas é Confederação Empresarial de Portugal. Pronto, empresarial, portanto seria CEP e não CIP. Não? Mas escreve CIP, não CIP, sei ok. Então eu ao final disse bem, desculpem, falhei ali na empresarial. Eu acho que é importante... Será que alteraram para empresarial com I? Não sei, foi alguém que não sabia escrever. Não sabia escrever. Eu acho que é importante percebermos de onde é que surgiram ambas estas organizações. Sim, exatamente. Enquanto as ordens em si, ordens profissionais, são uma coisa muito mais antiga, segundo eu vi, lá está, no Google. Ele é meu amigo. Dr. Google. Surgiram na Idade Média, ali entre o ano 400 e tal e o ano 1400 e qualquer coisa, quando andávamos na escola. Ok, sim, eu lembro perfeitamente. Eu ainda me lembro de Dom Afonso Henriques no tempo da sua adolescência. Não foi? Lindo. Os sindicatos são uma coisa muito mais recente, têm cerca de 100 anos, surgiram na segunda Revolução Industrial, ali nos anos 20. Ou seja, mais como uma forma, lá está, a revolução, uma forma um bocado de revolta e de defender os trabalhadores. Julgo eu que fosse mais os que estavam a trabalhar nas indústrias, nas fábricas, não? Era mais para o campesinato e para o operariado, porque esse é que é o primeiro avanço dos sindicatos, é dentro do pensamento marxista, em que faz muita defesa de quem trabalha nas fábricas e de quem trabalha ao campo, portanto, de quem produz coisas materiais e de quem produz bens alimentares. Este é o primeiro avanço dos sindicatos e, entretanto, como o Pedro não estava a dizer bem, os sindicatos hoje estão em todas as áreas laborais, em todas as profissões. Por isso, sim, eu acho que nós, relativamente aqui aos sindicatos, acho que nós trocamos tudo. Eu acho que tu aqui, se calhar, a ordens profissionais, gostarias de tu dar uma palavrinha. Eu continuo a dizer que acho que são importantes e que acho que é esta diferença das ordens certificarem a capacidade do profissional ou as qualidades. Acho que é uma coisa que falta aos sindicatos. Porque assim, na minha opinião, para nós termos profissionais, seja em que área for, capazes, das duas uma, ou os testamos, e testamos não é para o Covid. Sim, ou fazemos testes da profissão para saber se estão a desempenhar a profissão correta, e nem em todas é possível fazer isso. Sim. Ou tem que haver uma entidade, espero eu, independente, que diga assim, senhora, esta pessoa é capaz de desempenhar estas funções e de estar nesta profissão. É assim, porque avaliar um profissional, digo eu, nem sempre é fácil. Dependendo da profissão. Não, porque eu acho que aqui, enquanto o Pedro acaba aqui só de pensar... Exatamente. O contexto é sempre difícil de análise, não é? É um bocadinho como o professor que está a fazer perguntas, não é? O professor, quando pensa nas perguntas, pensa de uma maneira geral para a turma, não é? Não pensa caso a caso.
E muitas vezes aqui as ordens, quando fazem... Por exemplo, fizeste o texto do trabalho para a ordem dos contabilistas. Sim, tive que fazer o exame. Tiveste que fazer o exame para entrar, não é? O exame é perante aquilo que a ordem acha que pode ser importante. Pode acontecer é que tu, se calhar, em 80% daquilo que tu respondeste à ordem, estou aqui a exagerar, possivelmente, não é? Tu até acabes por depois não usufruir na tua empresa enquanto contabilista. Certo. Não, sim. Portanto, uma parte do que eu respondi, ou do que eu tenho que saber, não uso no dia-a-dia. Pronto, por isso, depois é aqui muito difícil tu avaliares, porque se calhar um operário fabril, não é? Há depois diversos tipos de operários fabris, não é? E quando tu vais a fazer a verificação do trabalho do operário fabril, tens que ver caso a caso. Se o operário fabril, por exemplo, tem que fazer 100 km diários de ida e vinda para casa, que altera o seu humor e o seu estado espírito no trabalho, não é? Ou se é um operário que trabalha 12 horas, mas vive a 5 minutos do trabalho. Por isso há aqui todo um contexto que aí sim, e Pedro estava a dizer novamente e bem, que por exemplo, a ação da pessoa que está nos recursos humanos é importantíssima. Que é exatamente fazer aqui o disclaimer de perceber o seu dia-a-dia da pessoa enquanto profissional. O sindicato tem aqui que intervir naquilo que é a defesa da pessoa assim, e todos nós, daquilo que é mais importante. Todos nós ouvimos as notícias e recentemente eu acho que não se fala tanto, mas já se falou mais em anos anteriores, da avaliação dos professores. Sim. Como é que se avalia um professor? Vai-se fazer um teste para ver se ele sabe? Isso aí porque é assim, eu tive professores que sabiam imenso, mas depois não tinham aquela capacidade de passar a informação. Enquanto tive outros que se calhar não sabiam tanto, sabiam o que estavam a falar, mas não eram nenhum génios, mas sabiam passar a matéria e uma pessoa saía de lá a dizer, sim senhor, aprendi qualquer coisa, já vou mais... Pois, eu acho que isto... mais contente aqui. Isso é do que aconteceu nos Maias, por exemplo. Sim, mas eu acho que aqui... Nem os li. Mas isso é muito mau. O filme, isso não é mau. Não. Tu chegaste a ver o filme, não é possível. É que o filme não ajuda nada. O filme não ajuda nada. Mas eu lembro perfeitamente, porque isso na altura foi quando eu comecei a fazer a minha caminhada política, que foi na altura entre 2011 e 2015 com o governo da Troika, houve muito esta questão da avaliação dos professores e ficaste numa parte importante. Eu acho que tudo aquilo que é funcionário público, ou seja, aquilo que nós diariamente pagamos taxas que depois interferem nos salários das pessoas, eu acho que deviam de ser avaliados porque é a única maneira de nós percebermos se o nosso dinheiro está a ser bem investido nestas pessoas ou não. Agora, é claro que eu acho muito bonita a avaliação, mas que tipo de avaliação? Ora, aí também não falo. É a parte em que eu digo, eu não sei que tipo de avaliação. É claro que há aqui avaliações normativas, que é um bocadinho de saber que matérias é que estão a dar e da forma de explicar. Sim. Só que depois cada pessoa é uma pessoa, não é? Eu já tive professores de História, e eu falo sempre de História porque sempre foi a minha disciplina preferida, ou predileta, como quiserem utilizar a expressão, em que eu tive professores diferentes, ou seja, claro, tive professores diferentes, mas que deram sempre de maneira diferente em cada um, deu o seu contributo para a sua forma de ser. Se calhar a professora que eu menos gostei foi aquela que passava PowerPoints, não é? E os PowerPoints é que interessavam, mais nada interessava. E se calhar aquele que eu mais gostei foi aquele que se sentava em cima da mesa, olhava-nos nos olhos e enquanto ia dizendo apaixonadamente a matéria, percebia nas nossas reações se nós estávamos a ligar, se estávamos com dúvidas ou não. Por isso, e como é que tu avalias isto? Isto é difícil de avaliar, porque por norma as avaliações passam por um teste escrito. Não é? Que foi um bocadinho a tua entrada na ordem, não é? Sim. Que é um teste escrito. Falta muito esta componente que o Pedro foi buscar em aos recursos humanos, que é a componente social, não é? De estar ao pé da pessoa, de compreender a pessoa. É claro que nós também não podemos ter alguém a estar nas aulas a avaliar a aula. Porquê? Apesar de eu já ter esse... E há a sensação de que estamos a ser avaliados. Exatamente. Só que o problema é que eles avisam quando aparece... Mas acho que aí é que está o erro. Se me permites. Porque depois tens na aula anterior a professora a dizer, olha meninos, para a próxima semana está bem porque não sei o que dizer. Não, eles deviam aparecer numa aula assim. Ou seja, lá está. Só que o aparecimento de surpresa também pode intervir de maneira negativa na ação do professor. Por isso é que eu estou aqui a dizer. Esse relato que tu fizeste é necessário para isto que eu ia dizer. Porque o professor, se sabe que vai ser avaliado, vai preparar a turma e vai se preparar a si mesmo nesse sentido. Ou seja, obviamente que dificilmente lhe sairá mal a aula da sua parte, não da parte dos alunos, porque ele não pode... Sim, não pode controlar os 20 e tal alunos que lá estão. E já nem entro na minha reforma educativa, na qual haveria um limite de alunos, que não seria obviamente 20, seria muito menos. Mas isso não sabe.
se foram aqueles professores que gostam de ter as coisas certinhas para aquilo que têm e de aproveitar todos os minutos da aula, não é? Se não sabe que vai ser avaliado e entram pela sala dentro para o avaliarem, pode negativamente interferir na ação do professor. Porque o professor se calhar vai suar, se calhar vai ficar preocupado na forma como vai apresentar. Vai ficar nervoso. Será que é isto que eles estão à procura? Exatamente. Por isso eu acho que tem que haver aqui um meio termo na forma de avaliar. Não me perguntem qual, porque eu acho que isto depende muito de quem é o avaliador, de quem é que está a ser avaliado. E quem fala de avaliar professores, eu lembrei-me agora de avaliar médicos. Como é que se avalia de um médico? Sim. É se ele consegue num dia atender 20 doentes, ou é se atende 5, mas os 5 doentes saem todos de lá? Saem todos de lá. O melhor tratados possíveis. Eu acho que há alguém que nos ouve, que nos pode dar, se calhar, algum tipo de ajuda. Nesse ponto dos médicos, eu acho que o mais importante é as pessoas saírem de lá. Pois não, é assim, tendo em conta que foram bem tratados e que saem de lá melhor do que o que entraram. É discutível, por exemplo, a questão da morte assistida, não é? A pessoa não sai melhor de lá porque a pessoa já não sai de lá. Pois. Não é? A questão da morte assistida, não é? Sim. Quando for... Sim, mas estou a dar este... Eu sei, cada caso é um caso, obviamente. Estou a dar, por exemplo, este caso, não é? A questão da morte assistida, a pessoa sai de lá, não, a pessoa já fica lá, não é? O físico fica, o espírito, segundo a gente acredita, já partiu para outras nuances, a não ser que irá aparecer 3 dias depois, o que se for... Se for uma sogra, exato, é que se for uma sogra, pior ainda, vai aparecer 3 dias depois. Se for uma sogra, um gajo vai morar com o pai. Pronto, assim, para terminar, hoje já dá para fazer umas piadinhas. Nós vamos formar uma ordem chamada a Ordem dos Solteiros e Bons Rapazes. Portanto, é o seguinte... Já não posso entrar? Podes sim, senhor. Eu não sou bom rapaz. Aceitamos membros e se alguém quiser desfazer os membros de membros, também aceitamos. Podem nos mandar mensagem que a gente está atento.